Oi, Físio! Tá começando mais um Sessão Geronto. Esse programa tem o objetivo de trazer a visão da gerontologia para melhorar e muito o seu atendimento, ou seja, o atendimento das fisioterapeutas. E hoje eu quero trazer nesse vídeo aqui um breve histórico, um breve resumo de como foi o certame, ou seja, a prova de titulação do ano passado, né, de 2023, do COFITO, ou mais especificamente da Abrafige. Vamos entender agora um pouquinho o que é isso, né? Ou seja, o que é essa prova de titulação. Eu espero tirar o máximo de dúvidas para que você, se você não realizou agora em 2023, mas para que você possa já se preparar para a próxima prova que vai acontecer dentro de 2 anos. Combinado? Então eu espero que eu consiga te ajudar nesse processo, porque eu também precisei de muita ajuda para que eu pudesse realizar essa prova. Então, vem comigo, mas antes de eu dar continuidade para esse vídeo de hoje, eu vou te pedir aquela ajuda. Então já deixa o seu like nesse vídeo e também se inscreve no meu canal para que eu possa já continuar com mais vídeos como esse, por exemplo. Então, vamos lá. Especificamente, como esse é um canal que eu falo da gerontologia e da fisioterapia em gerontologia, obviamente, eu vou trazer o conteúdo de como foi a prova, né, a prova de titulação, dentro das suas 3 etapas da gerontologia. Então, vamos entender o primeiro contexto. A prova de titulação, que vai compreender, né, vai fazer com que a gente vai reconhecer o profissional, o fisioterapeuta, que tem ali o conhecimento, a prática, a vivência, e vai reconhecer esse profissional como especialista, é dada pelo COFITO, mas especificamente por cada associação responsável pelas áreas reconhecidas pelo COFITO. Então, obviamente, eu vou falar da gerontologia. Então, dentro das provas de titulações, essa prova ela é feita pela Abrafige, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia. Para fazer essa prova, precisa ser um membro associado da Abrafige? Não, não precisa, mas eu vou falar lá na frente, né, como quando você termina de fazer todo o processo, você passa pelas 3 etapas, você quer lá a emissão do seu certificado, você vai ter algumas coisinhas que seriam interessantes. E aí, vale a pena ou não, enfim, tá associado à Abrafige, mesmo não sendo hoje titulado? Olha, vale muito a pena. Eu vou contar um pouquinho agora antes de entrar no nosso assunto de hoje desse vídeo. Eu sempre escutei muito os mentores, né, os meus professores, os meus mestres ali falando sobre a importância da gente estar participando as associações. Então, que faz sentido a gente dar força às associações. Então, se você gosta dessa área da fisioterapia, se você quer estar nessa área, então se associe sim. Faz muito sentido você já ser um membro. Tá? Ah, mas eu ainda não sou titulado. Ah, mas eu ainda não tenho todo esse conhecimento, não tem problema. Se você já já quer se tornar, ou pelo menos se você já você já está familiarizado, você quer muito entrar nessa área da gerontologia, então se associe sim, faz muito sentido, tá? Você vai receber um material, muitas vezes um material gratuito, ou você vai receber, às vezes, descontos para determinados simpósios, palestras, eventos, e às vezes até gratuitamente. Então, vale a pena sim, tá? Então, vamos lá. Mas para fazer a prova, não necessariamente você tem que ser associado. Combinado? Bom, primeira coisa que vou esclarecer aqui. A prova, ela é importante para reconhecer as competências do profissional. O que faz grande diferença, assim, em relação a profissionalismo, né? O reconhecimento de ser um profissional titulado a nível da gente mesmo, de você se reconhecer que, poxa, eu sou um especialista. Quando você faz a sua pós-graduação, você é especializado naquele determinado assunto, naquela determinada área que é reconhecida pelo COFITO. Então, tem a área da saúde da mulher, a área da gerontologia, da fisioterapia em gerontologia, mas você é especializado naquilo.
Você não pode usar a titulação especialista, porque isso se configura. Lembra do nosso ai meu Deus, nosso código de ética, então não pode ser utilizado o termo, tá? Sem de fato a gente ter passado pelo certame, pela prova, pelo tipo, da prova de titulação. Combinado? Então isso faz um reconhecimento para você como profissional, porque você passou o alto nível de reconhecimento do COFITO e fez com que você fosse avaliado, tá? Ah, mas poxa, Renata, uma prova não é a maior forma de avaliação, realmente, concordo. Mas isso é uma forma do COFITO testar o nosso nível de conhecimento, digamos assim. São 3 etapas, tá? A primeira etapa é uma prova objetiva mesmo, tá? Então são 40 questões. Dentro dessas questões, vamos tentar agora focar no nível de conhecimento mesmo, na área da gerontologia. Então vamos lá. A área da gerontologia, a gente vai compreender aí, lembra do que eu trago sempre de conhecimento para cá, para essa página. A área da gerontologia, a gente tem que entender que ela fala sobre todo o conceito biopsicossocial, tá? Então, a saúde é um completo bem-estar biopsicossocial. E a gerontologia, ou seja, a saúde da pessoa, o envelhecimento, né, o estudo, a ciência do envelhecimento humano, ela compreende muito essa visão, tá? Então, a gente vai compreender esse olhar. Então, você vai ver dentro do conteúdo programático dali do estudo, dessas 40 questões da primeira etapa dessa prova mais objetiva, que é você entender sobre o envelhecimento populacional. Então, tem questões que vão abordar o envelhecimento populacional. Vai ter muito sobre o processo questões muito ali abordando o processo do envelhecimento. Então, dentro de todos os sistemas que estão envelhecendo, tá? Falando sobre senilidade, sobre senescência. E aí eu gosto sempre de pensar que, por exemplo, pensa assim, quando eu falo, né, dentro da FIP, lá do curso da FIP, eu falo assim, gente, um dos pilares para a gente formular o nosso raciocínio clínico, para a gente formular o raciocínio clínico para o resultado, para o tratamento que a gente vai abordar, né? Uma das coisas que a gente precisa pensar é no processo do envelhecimento. Então, olha lá, a prova ela vai corroborar tá alinhado com esse pensamento. Tá? A gente precisa entender o processo do envelhecimento para que a gente entenda melhor essa pessoa que está ali na nossa frente, esse paciente que está na nossa frente, dentro de todos os sistemas. De fato, são todos os sistemas que estão ali, desde o sistema tegumentar até o sistema cardiorrespiratório, sistema urinário, entra várias questões de cada, são 40, né? Então, às vezes tem uma ou duas de cada sistema, é bem assim, não são muitas de todos os sistemas, são bem pouquinhas, porque realmente é muito amplo o assunto, tá? Tem questões também voltadas para tratamento, tá? Mas às vezes bem pontuais. Perdão, aqui. Bom, questões bem pontuais, tá? De diversos assuntos. Questões objetivas falando também sobre Política Nacional do Idoso, então é importante que compreenda isso também. Política Nacional do Idoso, falando sobre as instituições de longa permanência, as ILPIs, okay? E algumas questões sobre ILPIs, também sobre questões burocráticas mesmo, algumas coisas relacionadas a assistências das ILPIs. Aí eu vou falar disso um pouquinho melhor na segunda etapa. Bom, dessas 40 questões, você tem que acertar 24 questões, tá? E aí a pontuação mínima são 24. Para quê? Para que então você passe para a segunda etapa, que é a correção das suas 2 questões discursivas que você vai realizar no mesmo dia lá das questões objetivas. Okay? Então você vai fazer essas 40 questões e aí você faz, não necessariamente nessa ordem, né? Você vai fazer também as 2 questões objetivas, ou discursivas. Questões discursivas, normalmente tem lá o enunciado, pode ser um caso clínico, e aí tem lá o A, B e C para você responder, ou A e B.
E aí, esse ano, né, 2023, a prova desse ano teve da seguinte maneira. Era um caso clínico, onde apresentava lá a avaliação multidimensional, e aí eu vou reforçar um outro assunto. Lembra que eu falei do raciocínio clínico? Eu falo assim, ó, é importante que a gente compreenda para o nosso raciocínio clínico formular, a gente formular um tratamento, formular lá o que a gente vai tratar o paciente para ter resultados mais efetivos, a gente precisa pensar no processo do envelhecimento. Aí eu não falei das síndromes geriátricas, mas ela caiu teve algumas questões sobre. E aí a gente vem para a avaliação multidimensional. E a avaliação multidimensional teve um pouquinho de questão, mas também foi cair mais especificamente na discursiva, tá? E a outra questão discursiva era especificamente sobre LPI. E aí era um caso, era falando sobre você tá num processo de uma entrevista numa ILPI, numa entrevista no ILPI, e aí você tinha que falar sobre a atenção meu Deus, eu já nem lembro mais, mas era atenção à saúde, isso, tá? Então, é importante que você entenda, compreenda sobre também todo o sistema, lógico, né, de saúde do paciente idoso, mas que você compreenda também as leis de como política nacional, como o Estatuto da Pessoa Idosa e as leis que também estão envolvidas com as instituições de longa permanência. Ah, mas Renata, é muita coisa para... Não, calma, não é tanta coisa, quer dizer, é muita coisa sim, mas dá para você, em 2 anos, já ir se preparando, tá? Então dá para você ir pegando aos pouquinhos e vai lendo para você compreender. Falei das 2 questões discursivas, eu vou falar da pontuação, só deixa eu reforçar uma outra coisa que eu deixei passar. Dentro das questões objetivas, caiu esse ano também sobre idadismo. Então é importante também compreender o que se trata, sobre o que é idadismo, quais são os conceitos sobre essa violência, esse tipo de violência contra a pessoa idosa, tá? Falou da alteração da lei da pessoa que muda a nomenclatura de idoso para pessoa idosa, do Estatuto da Pessoa Idosa. Enfim, foram esses assuntos que eu consigo me recordar agora que caiu, tá? Aí, voltando agora, avançando, e falando das questões que eu mencionei, né? A questão objetiva são 40 questões, o mínimo de pontuação foram 24, e aí você ganha, não é que ganha, né? Você passa para a segunda etapa para que você possa ser corrigida suas questões discursivas, que são 2, como eu mencionei, e elas têm a pontuação máxima de 30 pontos, sendo que você tem que fazer o mínimo de 15 pontos, ou seja, você tem que acertar pelo menos uma questão, né, que é a pontuação de 15, para que você então passe para a terceira etapa. Esse processo, ele tem lá a minuta, ou seja, o edital, para que você entenda o cronograma de quando vai ser cada etapa em relação às datas, os prazos. Esses prazos nem sempre são como eu posso dizer, não é que eles não são obedecidos, não é que não sejam, mas às vezes esses prazos são revistos, tá? Porque acontece N coisas e esses prazos às vezes são revistos. Então, esse edital, às vezes não, demorou um pouquinho mais esse ano. Não necessariamente acontece assim. Então, não participei de outros, então não posso responder a respeito de outros, mas desse ano demorou um pouquinho mais. Então, o cronograma inicial era e o cronograma final agora foi praticamente agora. A gente já está indo para maio e agora que eu já posso gravar tudo para explicar como é que está sendo esse final, tá? Enfim, aí você passa para essa última etapa, que a pontuação mínima são 15 pontos, então você tem que acertar uma dessas questões, ou seja, gabaritar a questão, tá? E aí você passa para a terceira etapa. Já a terceira etapa, e aí eu abri aqui porque eu preciso ver cada itemzinho. A terceira etapa é a prova de titulação. Você precisa, aí onde eu vou recomendar, é o seguinte. Para a prova de titulação, é interessante que você leia bastante o edital para que você entenda quais são os documentos que você vai enviar. E já tenha todos os documentos já separadinho, tudo organizado, bem
bem estruturado. Não deixa para fazer tudo de última hora, porque são 2 dias para enviar esse documento, essa documentação. Então, não deixa para fazer muito em cima da hora, porque isso pode te prejudicar, tá? Então, envie com, ou melhor, organize isso com antecedência. Então, a partir do momento que você já sabe, isso você vai conseguir, ano que vem não, né? Daqui a 2 anos, que foi agora em 2023, então a gente já sabe que em 2025 vai ter o próximo, ou seja, ano que vem, né? Literalmente. No ano que vem já vai ter o próximo edital. Então, já se organiza com seus documentos, com todas as titulações possíveis para você poder enviar no prazo que eles estabelecem. Porque abriu o edital, já está, ou melhor, abriu o edital não. Quando abre o cronograma para prova, para a terceira etapa, que é a prova de titulação, que é quando você vai enviar a documentação, seja rápida, tá bom? E aí a prova de titulação funciona da seguinte maneira. Ela tem peso 3. Então, como é que funciona? O mínimo de pontuação nessa etapa são 12 pontos. Então, você tem que fazer 4 pontos para que você alcance 12, tá? O máximo, como a gente já está vendo o cálculo final, são 30 pontos. Então, você faz 40 na primeira etapa, na prova objetiva, 30 pontos na prova discursiva e mais 30 pontos na prova de titulação. Mas a pontuação mínima, né, 24, 15 e 12, ok? Então, vamos lá para as categorias, né? Então, a primeira categoria seria a formação do especialista. Então, você poderia colocar, por exemplo, um mestrado, doutorado, pode colocar pós-graduação, tá? Pós-graduação que não necessariamente é da gerontologia, mas é indiretamente da gerontologia, pode indiretamente estar relacionada à gerontologia, como, por exemplo, uma pós-graduação de saúde da mulher. Produção científica, tudo que você já produziu cientificamente, como, por exemplo, algum capítulo de um livro na área requerida, curso ministrado na área requerida, uma palestra, enfim. Tem que fazer uma ressalva que são alguns detalhes aqui, dentro das categorias, tem um prazo. Então, por exemplo, tem que ser nos últimos 5 anos, enfim. Mas isso tudo está no edital, então ler com calma, enfim. Próxima categoria, participação em eventos. Então, todos os simpósios, todos os congressos, todos os cursos que você faz, as associações que você participa, os fóruns, é interessante que você coloque aqui, tá? A experiência profissional, aí a quarta categoria, né, é a experiência profissional. Então, por exemplo, se você trabalha como fisioterapeuta domiciliar de pacientes idosos, aqui entra também uma clínica, um consultório, enfim. Ah, mas eu sou autônomo, né? Como é que eu comprovo? Você vai conseguir comprovar também. E aí você vai somando essas pontuações até que você tenha um mínimo de 4 pontos para que você tenha o peso 3 e aí você consiga a pontuação mínima de 12 pontos. E aí você finaliza esse processo. Finalizando o processo da titulação, aí, né, ou seja, a terceira etapa, então você vai para passar, acabou, aí você tem a sua prova, você tem o seu parabéns, você consegue aí a sua titulação de especialista, configura aí o COFITO através, né, da Profige, que é ela quem vai passar, quem vai ser a pessoa que vai organizar todo esse sistema, é a Abrafis, né, Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia. E aí você tem ali a titulação, então você pode usar o termo especialista, e isso te configura um profissional, ou seja, um profissional que tem um conhecimento, uma prática mais específica nessa área, enfim, está na área requerida, ou seja, na gerontologia, né, o que eu quero falar aqui. E aí você vai para uma outra etapa, que era onde eu estava querendo chegar, né? Por isso que eu fiz esse vídeo só agora. Por quê? Aí a gente vai para a parte onde a Abrafis entra em contato, tá? Que é explicar especificamente como é que você vai solicitar o seu certificado. Tem algumas etapas aqui. Tem o certificado online, ok? E o certificado impresso. Aí você escolhe qual que você acha melhor, né? Se você quer só o impresso ou se você quer se você quer só o digital, então tem algumas maneiras. O certificado digital
Para quem já é associado da Abrafig, você solicita ele gratuitamente, tá? Se você não é associado, mas deseja se associar, tem um custo. Eu vou falar o custo aqui agora, mas pode ser que isso mude daqui a um tempinho, né? Daqui a praticamente um ano. Hoje, atualmente, né? Ou seja, até esse vídeo, pode falar, né? Acho que não tem problema. É 270. Para quem não quer, cadê? Como é que é? Opa! Para quem não quer se associar, não associado, mas sem interesse, também não muda o valor. Também vai ser 270. Tá aqui escrito dessa maneira. Você tem interesse em se associar, você vai pagar a anuidade e pronto. É isso, né? Deixa eu ver. Além das vantagens de se associar, após o pagamento da anuidade. É isso aí. Ok? E ou então você tem para quem é associado e quer o certificado impresso. Aí, para quem é associado e quer o certificado impresso, hoje o valor é 85. E para quem não é associado e quer se associar, vai pagar a anuidade de 270 mais o certificado de 85. Para quem não é associado, vai pagar 355. Ou seja, vai pagar um certificado não tendo interesse, vai pagar 355 para ter o certificado impresso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Estou explicando o processo final, e aí vai enviar uma documentação, o RG, CPF, o carteira do prefeito, vai, enfim, enviar a declaração de regularidade profissional, o comprovante atual de residência para que possa enviar. Só que isso não é tão rápido, tá? Por quê? Tem todo um processo. Depois que você responde o e-mail com a documentação, ainda vai ser enviado isso para o COFITO, para depois o COFITO enviar isso para os CREFITOs regionais, porque essa documentação ainda vai ter que ser regulamentada isso ainda vai ter que ser regulamentado no CREFITO, só um minuto. Fechou. Isso ainda tem que ser regulamentado no CREFITO para ser anexado na sua carteira do CREFITO, sabe aquela carteira que a gente recebe assim que a gente se forma e vai lá no CREFITO pagar a nossa anuidade? Então, naquela carteira do profissional, justamente ela vai estar lá escrito a formação da titulação, tá? Outra informação bacana, cada profissional só pode ter 2 titulações, ou seja, você pode ser especialista em 2 áreas reconhecidas pelo COFITO, tá? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Vale a pena, caso você queira se recorrer a essa titulação, se especializar cada vez mais, e realmente é algo que você precisa, ou melhor, né? Se você realmente gosta da área que você escolheu para trabalhar, então vai lá, vai estudar, vai começar a se aprofundar mais, ter essa prática, e se você realmente gosta disso, então vai lá e recorra a fazer a prova de titulação. Acho que um dado que eu não informei é o valor da prova, tá? O valor da prova até o ano passado, R$50. Eu acho que eu lembro do ano retrasado, não, da última prova também era no valor de R$50, então não muda muita coisa. E uma informação que eu não passei é que foi online. Acredito que esse sistema não deve mudar, deve permanecer online. Tem algumas restrições, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que entrar antes, fazer o teste no computador antes, tem que instalar. Enfim, não é nada demais, não é nada impossível de ser feito, mas tem que ficar fazendo a prova com a câmera ligada, o áudio ligado, não pode sair do computador, caso contrário, perde todo. Enfim, você perde a prova, tem algumas restrições por ser online, né? Mas isso também te traz um conforto maior. Você está fazendo na sua casa, tem todo um conforto maior em relação ao online, né? É isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!